Bem-vindos a mais uma conversa sobre os ensaios e retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Hoje, para conhecermos o ensaio Desertificação em Portugal, mostramos aqui o livro de Desertificação em Portugal. Estão connosco a autora Maria José Roxo, obrigada, bem-vinda, o engenheiro florestal Lúcio do Rosário, bem-vindo, e o engenheiro agrónomo João Madeira, bem-vindo. Começaria por perguntar à Maria José, na sua opinião, qual é a percepção que o cidadão comum português tem hoje sobre o tema da desertificação? Muito obrigada por estarem presentes. Antes de responder e muito rapidamente, eu não posso deixar de agradecer à Fundação, na pessoa do Dr. António Araújo e da Susana Norton, que realmente me convidaram para fazer este textinho sobre a questão da desertificação em Portugal e também um agradecimento muito especial ao Dr. Vasco Medeiros Rosa, que foi a pessoa que teve que rever o meu texto e com o qual eu aprendi imenso, porque descobri que escrevia muitas palavras supérfluas, não faziam falta, e foi uma aprendizagem muito importante. E, por último, aos meus colegas, o Carlos Machado e o Henrique Cerqueira, com quem eu discuti todas estas questões. Eu tenho aqui ao meu lado uma das pessoas que me influenciou na questão da desertificação, o engenheiro Lúcio do Rosário, mas também o engenheiro Vitor Louro. E, por último mesmo, à minha família, que eu passava o tempo a dizer: tenho que escrever o livro, não posso fazer isto ou aquilo, portanto, tive sempre essa questão. Respondendo à sua pergunta, eu acho que as pessoas começam a ter agora uma percepção diferente do que é a desertificação. Contudo, a comunicação social ainda continua a falar em desertificação como sendo despovoamento. E então agora utilizam uma nova expressão, que é a desertificação dos solos, quando na realidade nós estamos a falar apenas de um fenómeno. E eu espero que este livrinho seja um pequeno contributo para esse esclarecimento, para podermos, no fundo, colocar em prática e implementar ações de verdadeiro combate à desertificação. Precisamos ter uma linguagem comum, precisamos saber do que é que estamos a falar, para depois sermos efetivos naquilo que podemos realizar. Bom, não é só a comunicação social, porque por aquilo que eu li no seu livro, também. Os políticos, decisores, falam em desertificação humana, desertificação física, desertificação dos solos. Isto é muita informação, não é? Portanto, a comunicação acaba por vir um bocadinho distorcida de cima. Então, o que é preciso fazer? É preciso entender o que é o fenómeno. E o fenómeno é muito simples, é um estado elevadíssimo de degradação de todos os recursos naturais numa determinada área, que faz com que não haja produtividade. Eu escrevi, e acho que é uma frase muito feliz de um antigo professor meu, que dizia: quando um solo morre, nascem as pedras. E, no fundo, o que acontece é quando eu tenho um desequilíbrio no ecossistema, então eu não tenho produtividade, não tenho biodiversidade, não tenho facilidade em captar água, os solos estão degradados e, portanto, tenho todo o sistema desequilibrado. E é fundamental perceber-se que há 3 elementos cruciais e que jogam entre eles, que é a vegetação, os solos e a água. E tudo este triângulo, que eu costumo chamar o triângulo dourado, está envolto, está, no fundo, conectado pelo clima. E se eu começo a desequilibrar porque utilizo mal os solos, ou porque utilizo mal a água, ou porque acabo com a biodiversidade, então a coisa complica-se e desequilíbrio. E este desequilíbrio é depois muito mais difícil de recompor. Estragamos rapidamente, mas recuperamos, leva muito mais tempo. Por isso é muito mais importante salvaguardar do que depois recuperar. E lhe pedir só que dissesse em poucas palavras, e para ficar aqui a formação, o que é então a desertificação? Desertificação é a degradação de ecossistemas em climas áridos, semiáridos e subúmidos secos, por atividades antrópicas, pela ação do homem e também com a ajuda do clima. E aquilo que nós sabemos neste momento é que a mudança climática alimenta a desertificação,
com as secas e com o aumento da aridez, mas também quando eu deixo de ter um coberto vegetal e deixo de ter os solos protegidos e deixo os solos degradados, deixo de ter capacidade de armazenar dióxido de carbono e, portanto, o carbono. E este não armazenar também ajuda a mudança climática e liberta também carbono para a atmosfera. Portanto, tinha aqui dois fenómenos complexos que se alimentam, retroalimentam um ao outro, e, portanto, se estamos a combater a desertificação, podemos, ao mesmo tempo, estar a ajudar a mitigar a mudança climática. Aqui no seu livro também diz que a desertificação é um dos mais graves fenómenos ambientais globais. Também verifiquei que desde 2006 Kofi Annan já anda a falar nisto. Estamos em 2023. Então, o que é que se tem passado? Não é? Ainda ninguém fez nada. Não, já se fala muito mais... muito desde a Conferência do Rio que se falava em desertificação. Mesmo em Portugal se falou em desertificação nos anos 50 e falava-se nessa questão, mas é complexo quando os fenómenos têm diferentes componentes. E o facto de eu ter esta componente de atividade antrópica e da maneira como se usam os recursos naturais, sabemos que a nível mundial há áreas específicas com climas específicos onde essa ação é muito mais preponderante, como são os climas semiáridos, áridos, periferia do Sahel, Norte da África, o Mediterrâneo, o sul do Mediterrâneo. Portanto, o próprio clima ajuda e aquilo que nós fazemos aos recursos naturais também. Portanto, é um problema que afeta grande parte do globo. Eu diria que afeta todas as áreas do globo onde a degradação dos ecossistemas é grave. E então é um fenómeno preocupante, porque se degrada solos, não tem produtividade, tem migrações, não tem segurança alimentar, e essa é a relação que se faz também com os movimentos migratórios e com a falta de produtividade das terras. Vi também aqui que mais de 75% da superfície terrestre já se encontra degradada e que pode aumentar até 90% em 2050. Perguntava aqui agora ao painel se ainda temos solução. Antes de mais nada, agradecer à Maria José Roxo o ter-nos convidado e ter trazido a esta sala todas as pessoas que estão aqui à minha frente. Por uma sexta-feira à tarde não deixa de ser um espanto. Depois, para falarmos do assunto que não é um assunto trivial, né? As pessoas habitualmente não discutem, vai-se lendo nos jornais, há alguns, habitualmente uma vez por ano, pelo menos no Dia Mundial de Combate à Desertificação, referem-se ao fenómeno. Está aqui na sala também a senhora ponto focal da Convenção em Portugal, desta vez uma mulher também, passado o tempo todo que viemos até aqui, do ponto de vista de trabalho em Portugal, sobre esta questão, sobre este fenómeno que é um fenómeno quase silencioso, que não se vê, ninguém dará nada por ele, passamos por ele no campo, muitas vezes nem o cheiramos, nem quando a chuva vem. E há um outro acontecimento que é hábito, que já agora não posso deixar de referir, é que quando fazemos reuniões sobre desertificação, habitualmente chove, por antecipação. É só verificarem os factos. Quando há reuniões, onde quer que sejam, em Portugal sobre esta matéria, há chuva com certeza, mesmo que a gente esteja à espera de chuva há não sei quanto tempo. O que é que se tem feito em Portugal? Se calhar a pergunta era melhor, eu deixei, por questões do tempo e da idade, deixei as minhas atividades práticas ligadas a isto, já lá vão 3 anos e 5 meses, está aqui a ponto focal, podíamos lhe perguntar a ela o que é que continuamos a fazer. O Programa de Ação Nacional tem uma instituição que é criada, partilhada, discutida e que elenca as questões de atuação da Convenção em Portugal.
Esta convenção, por mais estranho que pareça, mas isso tem a ver com a própria história da dita, que foi criada no contexto daquilo que foi também a criação da Convenção das Alterações Climáticas e da biodiversidade. Sendo certo que se fala sempre muito mais em biodiversidade e muito mais em alterações climáticas, e a Convenção dos Pobres também foi nesse contexto, dessa forma, que ela foi chamada inicialmente dos grupos de pessoas que mais trabalharam até Paris, e a primeira convenção é em Paris, no princípio dos anos 90, ela é chamada exatamente dos pobres porque foi quase criada como um prémio aos países pobres, e a convenção chama-se de combate à desertificação nas áreas afetadas por seca ou desertificação, principalmente em África. Nós esquecemos sempre de dizer o resto das coisas. A verdade é que hoje em dia a Convenção é aplicada em todo o mundo e tem 4 focos essenciais no último Programa de Ação Nacional. Tem 4 focos essenciais. Um que tem a ver com as populações que vivam, por mais que esta tónica do despovoamento apareça aqui e seja importante dar-lhe nota, mas nos trabalhos que é preciso fazer para combater a desertificação em Portugal e para escolher em Portugal, a questão da vida das populações é uma questão primeira e essencial. A segunda tem a ver com os ecossistemas e com aqueles com que vivem mais diretamente. Estamos a falar para o lado bom e para o lado mau. As notícias são sempre assim. E nós temos em Portugal montados e florestas e matagais e outras formações ecológicas que são claramente benéficas para o combate à desertificação, devem ser estimuladas para isso. E depois temos agricultura, florestas, pastoreios e outras coisas, como o livro também sintetiza. Aliás, eu pergunto-me como é que a professora Maria José Rocha conseguiu meter tudo aquilo que meteu em 100 e tal páginas, e está cheio, está pesado. Quando chegamos ao fim, nós temos de dar a volta a isto tudo. Está muito completo. O livro está muito bom. As outras 2 questões que me falta só para rematar do ponto de vista das referências globais para Portugal, daquilo que tem a ver com o combate à desertificação. Uma tem a ver com as energias e com o trabalho com as outras convenções, também com os programas nacionais, designadamente os de ordenamento do território, mas principalmente continua a ser tão difícil hoje, imagino, convencer os pessoal das alterações climáticas e da biodiversidade a trabalhar neste contexto aqui que estamos aqui a falar hoje. E finalmente uma quarta frente que também tão criticamente, mas tão bem assinalada é feita, que tem a ver com a governação da Convenção. Como é que a governação se faz em Portugal, quer no Estado, nos serviços de Estado, quer pelas organizações da sociedade civil, sejam elas agricultores, sejam elas de organizações não governamentais do ambiente, e também aquilo que tem a ver com a ciência e com as universidades. O último programa faz um grande apelo e faz um grande esforço no sentido de trazer para o funcionamento do Programa de Ação Nacional exatamente as organizações de ciência e de saber em Portugal. Obrigado. Engenheiro João Madeira, a sua área mais aqui ligada à atividade agrícola, quais são para si os aspectos mais importantes da desertificação na atividade agrícola? Ora, boa tarde. Eu queria só também dar os parabéns à professora Maria José Rocha, porque nos brindou aqui com uma obra de muito valor, porque tem muita informação muito condensada e que tem uma característica que termina com um guião para uma estratégia de combate à desertificação em Portugal. E, portanto, na verdade, ela deu-nos uma ferramenta e cabe-nos a nós agora usá-la. Antes de responder à sua pergunta, gostava só de reforçar um aspecto sobre a questão da ambiguidade do conceito.
E no livro são dados alguns exemplos, que foi um prisma pelo qual eu de facto nunca tinha pensado sobre o assunto, que é aquela imagem que se vê, que é uma duna a avançar sobre um vale verde, muito fértil. Exato. E isso torna dormente a nossa percepção sobre o processo, que há um desfazamento entre os ciclos da nossa vida, da duração de uma vida humana, e os ciclos a que este processo avança. E essa é uma das grandes razões pela qual ele avança tão insidiosamente e ninguém o para. Toda a gente o vê quando olhamos para ele, mas ninguém o para, porque a grande parte das pessoas não tem consciência do que se está de facto a passar. E agora entrava no que me perguntou e espero não enviesar isto, sou um bocadinho deformado em termos de formação e de paixão, mas há a questão aqui, a agricultura joga aqui um papel muito importante, enfim, como destrutor, mas também como reconstrutor de território e principalmente de solo. Não é? E, portanto, respondendo à pergunta que tinha feito há bocadinho, nós ainda temos salvação? Eu penso que sim. Mas não nos podemos limitar a parar a degradação. Ou seja, temos que dar um passo em frente e entrar numa estratégia de reabilitação daquilo que já está degradado. E usava aqui depois também, e também com isto é preciso ter algum cuidado, porque o termo da moda agora é regeneração. E agarrado ou debaixo do chapéu da regeneração e da agricultura regenerativa, temos todo um mundo, enfim, bastante pontuado também por bastante charlatanice, né? E, portanto, temos que saber um bocadinho separar as águas e olhar para o que, de facto, a professora Marisa Rocha também no livro diz que a sensorização dos satélites, dos drones, a nossa tecnologia de recolha de informação já nos permite trabalhar de forma muito objetiva e basear-nos numa estratégia e em resultados que queremos. Nós sabemos quais são os resultados que queremos e temos criatividade suficiente e ferramentas tecnológicas para isso. Assim, e agora vou para a parte menos simpática da questão, assim o nosso Estado, enfim, enquanto entidade abstrata da qual todos somos parte, deixe de enviesar decisões aos principais atores sobre o recurso mais relevante neste processo, que é o solo. E, portanto, não querendo particularizar, porque, como a professora Marisa Roça disse, isto é um processo complexo, mas que, do ponto de vista da nossa capacidade de ação, pelo menos em Portugal, eu situava essencialmente ao nível do solo. E quem usa, o grande utilizador do solo em Portugal é a agricultura e a floresta. Não é? E, portanto, são dois setores que estão bastante regulados e e são objeto de programas de fomento, mas muitas vezes esse financiamento é indutor de comportamentos errados. E aí nós temos que ter também criatividade e, de alguma forma, coragem para parar, aí sim parar esse processo. Mas a agricultura tem um peso muito importante, como falou. Então, qual é que acha que deve ser o caminho para evitar a desertificação? O que é que acha que pode ser feito? Qual é a solução? Nós temos a solução eu não sei. Mas algumas dicas. Mas o caminho para a solução. Mas falou aí na área tecnológica. Sim. Hoje em dia a nossa agricultura, a nível tecnológico, somos dos países com maior inovação. Por exemplo, a nível da água, nós conseguimos... Há uma coisa que é, a nossa agricultura é um termo que devemos sempre evitar. Peço desculpa. Sim, mas pronto. Porque Portugal é um país extremamente diverso do ponto de vista agrícola. E temos um setor da agricultura intensiva, muitíssimo tecnológico e com gente a trabalhar muito bem. Sim. E depois temos uns vastíssimos 85% do nosso território agrícola que está fora dessa capacidade de gerar resultados económicos muito significativos, que é a agricultura de sequeiro, né? Dita, que é outro termo, também ele muito perigosamente abastardado, dita extensiva. O grande problema é que muita dessa agricultura não é extensiva.
Extensiva é globalmente entendido como a agricultura que usa essencialmente recursos endógenos, ou seja, que importa pouco do exterior, seja fatores de produção já acabados, seja combustíveis e fertilizantes, ou seja, fatores de produção já acabados, entendam-se ração para os animais, seja os fatores de produção mais primários para produzir essas coisas dentro da exploração. Mas uma grande fatia do território que tem agricultura de sequeiro está no limite do extensivo e muitas vezes está já no intensivo. É uma atividade intensiva a céu aberto, ao ar livre. E há aqui uma grande potencial de confusão entre estes dois conceitos. Mas a mim parece-me que é aqui o ponto onde pode estar o início do caminho para a solução, que é sempre que nós induzimos a saída de um sistema de agricultura para fora do uso dos seus recursos endógenos, estamos a aumentar a entropia e, portanto, a instabilidade dentro do próprio sistema e estamos a artificializá-lo. Não é? E essa artificialização fragiliza-o relativamente às alterações climáticas, porque fragiliza todos os recursos que ela usa, a começar pelo solo, que está em sobrecarga. Não é? E, portanto, como vê, isto é um círculo vicioso que tem vários intervenientes. O setor é um deles, o Estado será outro, a academia é outro. E, portanto, não teremos uma só solução, como também é dito no livro, o fenómeno é muito diverso e uma solução que funciona num caso concreto pode ser completamente desajustada para todos os outros, mas temos essencialmente é que começar um percurso que depois também não pode deixar de fora as pessoas que estão no campo. Porque há uma coisa que nós não nos podemos esquecer nunca, é que as pessoas que estão no campo, o dito mundo rural, que é outro termo horrível, peço desculpa, porque nós somos do mesmo mundo. Eu além de agrónomo, sou agricultor e vivo da agricultura. Eu não vivo noutro mundo. Eu vivo no vosso mundo. E, portanto, não quero ser considerado... Aqui, o mundo rural, para mim, é um termo quase que me desprestigia. Não é? Porque eu lembro-me sempre de quando era miúdo, vinha a Lisboa e íamos ao Jardim Zoológico ver a Aldeia dos Macacos. Quer dizer, e sinto-me um bocadinho um habitante da Aldeia dos Macacos. Uma espécie de última bencerragem do quê? De nada. Somos iguaizinhos. As sociedades rurais, neste momento, estão completamente urbanizadas. Os jovens são iguais aos jovens de Lisboa e os adultos também. E, portanto, temos que incluir essas pessoas que vivem da agricultura e que, no fim de contas, querem precisamente a mesma coisa que querem os habitantes do espaço urbano. Querem ter dinheiro para poder viver dignamente. E nunca podemos perder isto de vista. E isto tem que ser integrado em qualquer uma estratégia, qualquer que ela seja, que venha a ser gizada. Mas olha que no futuro, Diga? A agricultura vai ser fundamental, porque vai haver falta de alimentos. A agricultura é sempre fundamental por isso. E, portanto, tem aí... Vai deixar de sentir isso e vai passar a sentir que vale ouro a sua profissão. Quais são as áreas em Portugal mais problemáticas em termos de desertificação, as regiões? Bem, as regiões mais problemáticas, até porque nós temos que pensar que a desertificação tem também muito a ver com a própria constituição das rochas em termos do país, da litologia, que é assim que nós falamos. Cada tipo de rochas dá um tipo de solo, e isso faz com que o país, no fundo, não tenha solos grandes de qualidade agrícola. Pelo contrário, os melhores solos do país eram aqui na região de Lisboa, porque eram resultado da alteração dos basaltos. Tem manchas de bons solos na Beja, os chamados barros de Beja. Tenho os solos bons na bacia do Tejo e do Sado. Depois tenho algumas manchas no país de solos bons, mas começando logo por dizer que os nossos solos não são de grande capacidade agrícola, não são muito desenvolvidos. Portanto, temos logo essa questão. Perante atividades como o João e o Lúcio falaram, é óbvio que estes solos se degradam rapidamente com a ação da erosão da chuva, com a mobilização, com o subpastoreio, com a destruição dada pelos incêndios, que é o outro
dos problemas, a contaminação com agroquímicos, portanto, eu vou ter... E há áreas mais fragilizadas já na sua gênese, não é? E isso é toda a área do Baixo Alentejo, toda a parte da Serra Algarvia, mas também uma parte da região das Beiras, Trás-os-Montes. Portanto, há aqui uma conotação também com a geologia e com o tipo de solos, também com o clima, também com as políticas que foram implementadas no território e, portanto, estas são as áreas mais frágeis. Eu tive pena do mapa que coloquei no livro Não Ser a Cores, mas tentamos demonstrar onde é que são as áreas mais problemáticas, ou seja, aquelas que têm maior suscetibilidade a até evoluir no futuro para algo, se não se fizer nada como o João falou, e isso é importante. Mas eu gostava de pegar aqui num ponto que me parece fundamental. Quando nós trabalhamos a território e quando trabalhamos fenómenos que têm a ver com o território, a primeira coisa que um geógrafo e que as pessoas têm que pensar é: o território não é todo igual. O território tem geologia diferente, relevo diferente, solos diferentes, aspectos climáticos diferentes e densidades populacionais também diferentes. Então, para haver uma estratégia, uma visão estratégica para um território, tem que haver ordenamento e tem que haver planeamento. E este ordenamento do território tem que ser feito com base naquilo que são as potencialidades do território. Então, vamos pensar, as potencialidades do território são estas, quais são as atividades que podem estar em equilíbrio com estas potencialidades. E não, de repente, há uma política agrícola que dá um subsídio maior para determinada cultura e, de repente, eu tenho uma invasão do território. Ou um subsídio para outra coisa qualquer, não tem só a ver com a agricultura, tem também a ver com localização de infraestruturas. As nossas reservas de melhores solos agrícolas estão a ser destruídas com a colocação também de infraestruturas e, portanto, toda esta questão faz com que é necessário pensar território. Este é um chavão que devia estar, em termos políticos, muito bem interiorizado. Pensar território. O território tem potencialidades, tem fragilidades. Então, vamos aqui articular, fazer, então, uma gestão desses recursos. E há outro aspecto importante. Eu não posso gerir aquilo que desconheço. E, em muitos casos, e o Lúcio, e nós falávamos muito disso, que é a carta de solos, a atualização de carta de solos, ou qual é a água subterrânea que temos, o que é que se está a gastar. Para gerir é preciso saber o que se tem. E para gerir bem é preciso monitorizar e saber. Portanto, eu tenho áreas suscetíveis à desertificação, tenho áreas que vão evoluir no sentido negativo e vão ficar mais degradadas, tenho outras que estão a recuperar, porque há pessoas e há agricultores e há decisores que pensam no futuro e pensam de que maneira é que podemos mitigar e solucionar, mas há muitíssimo a fazer. Mas eu gostava que ficasse esta recomendação de uma geógrafa que é: tem que se pensar território. O território não se pode utilizar casuisticamente e é preciso que haja este sentido. Por isso é que uma solução pode ser magnífica num sítio e um desastre absoluto no outro, porque as coisas não são iguais. E isto não tem sido tido em conta. Tem-se feito um esforço enorme, há um Programa Nacional de Ordenamento do Território, evoluiu-se muito, mas há muito a fazer. E há que ter conhecimento de campo. E as pessoas, os decisores, têm que ter conhecimento de campo, têm que saber, têm que ver. Os políticos têm que ir para o campo, têm que ver o que é que se está a passar no Baixo Alentejo, têm que se passar o que é que está no Algarve, mas saiam dos gabinetes, vão ver. E mais, até de um conselho, vão e convidem pessoas como o João, ou convidem cientistas para irem para o campo para ver. Porque determinadas medidas que colocam, eu gostava que fossem ver comigo ao campo para ver.
achou bem, acha que isto foi a solução. E eu sei que isto é um sonho. Tem alguns exemplos de coisas que tenham sido mal feitas na sua... Sim, muitas coisas, mas acho, e falávamos muito disso, acho que já falamos demasiado naquilo que é mal feito. Eu gosto muito de agora falar naquilo que é bem feito e naquilo que podemos implementar. O que é que podemos implementar? Podemos implementar, um exemplo concreto é o trabalho do João, em termos de pastagens, pastoreio holístico, pastoreio, melhoramento de pastagens, aumento de matéria orgânica no solo. Aumentar a matéria orgânica do solo é ter mais água no solo, é ter mais água subterrânea, é ter biodiversidade. Portanto, podemos fazer imensas coisas. E há que falar mais do bom e do que é bem feito, porque nós sabemos muito facilmente, até com a nova tecnologia que temos, com os drones, com imagens de satélite, podemos detectar rapidamente no território o que é que se está a passar. Agora, o mais importante é saber como é que eu posso reverter este processo. Ou como é que eu posso dizer a esta pessoa, não faça assim, porque o caminho é este, mas faça assim porque vai ter muito mais possibilidade de ter bons resultados. Esta eu acho que é mais uma ciência positiva, não é? De encontrarmos aqui um caminho, mas eu gostava de deixar isso claro. Esta minha visão sobre as coisas é porque, para além de andar no campo e gostar muito e levar os meus alunos, e acho que é assim que se faz geografia, mas é também muito convívio pelas pessoas que estão no território ou pelas pessoas que têm know-how sobre as questões. Ninguém sabe tudo. Há uma partilha constante. Eu tenho aprendido muito sempre, cada momento que vou para o campo, porque é dessa partilha e dessa disputa, às vezes, de eu dizer isto devia ser assim. E um agricultor disse, nem pense, isso não é assim. Então vamos fazer isto. Então lá, no Centro Experimental de Erosão de Valformoso, que é a parte final do livro, então vamos lá experimentar. Se vocês ganharem, vocês mudam. Se eu perder, vou ter que rever algo na ciência. João, quer contar um pouco da sua experiência? Não, isso não era bem o propósito. A minha experiência, eu vou tentar torná-la um bocadinho abstrata para não focar demasiado. Eu sou gestor em conjunto com o meu irmão de uma exploração agrícola num território em tensão que é o Concelho de Mértola. E fomos constatando ao longo do tempo que, independentemente dos nossos esforços, assim, de uma linha mais ou menos clássica da abordagem dos problemas, íamos observando de forma muito lenta, mas persistente, uma degradação não do nosso ambiente, vá lá, no nosso ambiente em termos de ecossistema e de solo, mas do nosso ambiente produtivo. Ou seja, começámos a perceber que, de uma forma muito disfarçada, não estávamos a ter o retorno que era suposto, teoricamente, termos. Não é? Porque estávamos a fazer a coisa de uma forma mais ou menos ortodoxa, no bom sentido do termo, como estávamos a cumprir a regra. E tivemos que olhar para o problema de outra forma. Nós vivemos da pastagem, portanto, somos criadores de ovelhas, essencialmente, marginalmente bovinos, e o que estávamos a assistir é que, malgrado todos os esforços, a nossa pastagem, do ponto de vista da composição, estava-se a degradar. E a pastagem é uma daqueles termos, daqueles conceitos que as pessoas pensam que pastagem é erva, e de facto é, mas a pastagem é uma comunidade vegetal, ou seja, é um conjunto de populações de indivíduos de várias espécies, que nós, homens e mulheres, temos que tentar, dando uma pancadinha daqui e outra dali, encaminhar no sentido que nos é mais favorável. E para isso temos várias ferramentas, o conhecimento, desde logo, a fertilização, e uma delas que até aí estava para nós completamente fora do foco, que é a gestão, a forma como gerimos os animais em pastoreio. Porque o ensino clássico não aborda esta questão. O ensino clássico
a pastagem é tratada como uma espécie de um filho de um Deus menor. Temos a erva, jogamos para lá os animais, eles desenrascam-se e a coisa acontece. Acontece também que o melhoramento de pastagens é possível, mas é extremamente oneroso. E com o acentuar da instabilidade climática, muitas vezes o que fazíamos, nós investíamos o dinheiro nas sementes e nos fertilizantes e depois apanhávamos 3 anos, como o ano passado, e ia-se o esforço de investimento todo embora. E, portanto, refocámos a nossa visão, a nossa atenção na gestão dos animais em pastoreio e, através de... Agora não vou pôr a descrever isso, que seria fastidioso, mas usando uma coisa um bocadinho contrassensual, que é planeando para o tempo de repouso em vez de planear para o tempo de uso, sendo que um é função do outro, né? Portanto isto acaba. E com isso estamos a conseguir uns resultados promissores que já foram medidos, embora ao tempo nós temos um percurso. Este percurso começou em 2018 e não começou tudo de uma vez, né? As explorações agrícolas são entidades com alguma inércia, portanto não se param de repente nem aceleram de repente, a gente temos que ir acomodando as várias necessidades e que já foi medido. E essa é a parte gratificante da questão, porque mesmo num intervalo de tempo curto já houve mexidas ao nível de uma coisa que a professora Maria Gil já falou, que é o teor de matéria orgânica do solo, que não só é o nosso repositório de carbono, mas também é a nossa almofada da desidratação, é a nossa almofada das variações de pH, que depois interferem com todos os outros fatores da fertilidade do solo. Essa mexeu outro aspecto também muito relevante do ponto de vista da infiltração da água, que é a densidade aparente do solo, ou seja, o solo é uma estrutura com arranjo tridimensional, ou seja, não é um material compacto, é uma coisa que tem vida lá dentro e, portanto, tem intervalos, tem drenagem, tem ar e tem água, e, portanto, com uma grande vantagem, é que este percurso custa relativamente barato. Não direi que custa zero, porque tem algum custo infraestrutural, mas muito marginal, mas é essencialmente um percurso de gestão, não é? De gestão e muito iterativo, muito tentativa e erro, muito desbarrar com um problema e tentar dar a volta por outro, mas o importante é de facto começar, não é? No nosso caso o caminho foi este. Eu não uso, enfim, é o termo que é mais comumente usado, e estamos aqui a falar muito aqui de semântica, o termo pastoreio holístico, eu não aplicaria àquilo que eu faço uma gestão adaptativa do pastoreio, enfim, não segue um protocolo tão rígido como está completamente definido, sou muito mais liberal e mais aberto e dá-me liberdade para me desenrascar, porque de facto nós esbarramos muitas vezes com as nossas insuficiências estruturais e temos que contorná-las a poder de criatividade, uma vez que o dinheiro não abunda, não é? Só que acontece em Portugal. A Diga? Criatividade. É a criatividade. Em Portugal há muita Chama-se criatividade. desenrascança, Exatamente. Bom, estamos já temos só 10 minutos. Eu queria perguntar aqui ao engenheiro Lúcio Rosário qual o impacto da desertificação na floresta. Assim, de uma forma breve, para depois terminarmos. Bom, eu não vou revelar aquilo que está dentro do livro. As pessoas têm... Não, só assim levanta a pontinha do véu. As pessoas têm que fazer algum trabalho de pesquisa perante o mundo. O multifacetado está aqui, e eu estava a ouvir a conversa do João e estava-me a lembrar que de facto há aqui questões que são de escalas diferentes e de mundos diferentes em simultâneo, com esta aplicação completamente local. Eu ainda conheci o pai do João, que era um senhor que era veterinário conhecido sobretudo não era porque veterinário, era advogado. Era advogado, criava abelhas, era apicultor. Quando eu, no princípio dos anos 70, quando eu conheci o pai do João, ele era conhecido como o homem que mais sabia de abelhas lá embaixo em Merlo. O mundo evoluiu até ao tempo em que estamos hoje, já como isso era revolucionário, já
para os tempos atuais. Mas é simultâneo com esta escala local, a gente tem que falar também das outras escalas, que são escalas globais. Temos que ir à floresta, eu sei, quer que eu falo objetivamente das florestas. Temos aqui 10 milhões de hectares de florestas por ano têm sido destruídas, temos que falar da floresta, fala-me lá da floresta. Não quer que eu fale dos incêndios, nem coisa nenhuma, quer que eu fale das florestas, quer que eu fale dos eucaliptos e daquilo que a minha amiga tem que tratar lá assim, com alguma bonomia, porque e a minha amiga também fala dos pinheiros, ela tem é um problema cultural, como o outro, e eu sou de outra cultura que tenho uma visão diferente em relação a essa matéria em concreto. Mas quer uns, quer outros, são tratados exatamente como as espécies que são incluídas, eucaliptos e pinheiros, que são incluídas em algumas partes do país, criando situações que não são benéficas para os solos e são propiciadoras, em algumas circunstâncias. Não é só os incêndios que provocam e que propiciam, é porque também, do ponto de vista da utilização dos solos, têm uma forma, e da água, têm uma forma de usar tão mais intensa os eucaliptos quanto os pinheiros, que determinam que muitas vezes as coisas não funcionam bem. E há uma orientação, e nós não nos podemos esquecer disso. Todos os dias agora somos martelados com a guerra em Israel e com a da Ucrânia, mas ninguém nesta sala falou ainda hoje sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são uma outro objetivo e outra linha de trabalho das Nações Unidas, e que nos convida, nos propicia que nós daqui até 2030 possamos fazer um balanço nem negativo nem positivo. O balanço é zero do ponto de vista da utilização dos solos. E nessa matéria é onde também entram depois as outras espécies agrícolas, umas, pastoris outras, mas também as espécies florestais, que inadvertidamente, de uma forma pouco sábia às vezes, mas também como é que nós podemos exigir isso no mundo rural, goste ou não se goste, em tamanha mutação. Eu não sei se as pessoas hoje têm sequer noção do fogo crepitante sobre o qual vivem. Não é ainda guerra, mas é uma coisa que se aproxima disso. E, portanto, utilizando as ferramentas, é também com os subsídios e com os financiamentos que se faz a governação e que se faz a decisão sobre aquilo que deve ser mais propício ou menos propício. E há tantas coisas em discussão hoje em dia, naquilo que tem a ver com a regionalização das matérias, cá está o efeito de escala. Já não são as Nações Unidas, já não é o país, são as regiões. Como é que as regiões vão tratar estas coisas e como é que as vão tratar com os municípios? Nós estamos, do ponto de vista político, a mudar substancialmente a forma como nos relacionamos uns com os outros e como nos relacionamos com o território. E, portanto, nós próprios precisamos de reanalisar quem é que são os enfoques das pessoas com quem nós trabalhamos. Porque, não nos enganemos, a história do coberto florestal em Portugal, neste momento, deve ser a maior densidade de coberto florestal, também daí os incêndios, que houve nos últimos 2, 3 séculos, 4 séculos. Nós crescemos, olhamos para a informação sobre a ocupação do solo em Portugal, desde o princípio do século passado para a situação atual, e nós, com os financiamentos e com alguma forma de estímulo às pessoas, fomos crescendo do ponto de vista da ocupação florestal, e os números estão aí, não nos podem deixar enganar. Olhem para as cartas do final do século XIX, olhe-se para Peri, olhe-se depois para as cartas de meados do século passado, dos anos 50, 60, as cartas florestais, e olhe-se para as situações atuais e veja-se como é que as coisas progrediram e da forma como progrediram. Se calhar, estamos sempre a pensar que estamos a fazer bem. E, portanto, estamos a pensar fazer bem,
quando instalávamos novos pinheiros, e fazíamos tudo em curvas de nível, até fazíamos com umas curvas de nível às vezes mais espaçadas para poder ter umas pastagens nas entrelinhas ou para poder fazer uns sobreiros no coberto, no ensombramento dos pinheiros, quando eles se desenvolvessem por aí. Mas a verdade é que a natureza depois pega-nos grandes partidas. E depois, do ponto de vista da regeneração, cá vem aquele termo que o João há bocado pegou, é que quando pensamos agora refazer todas as nossas paisagens, e há um programa específico por paisagens criados, há grupos de gente neste momento que se dedicam exclusivamente à escala regional para tratar disso. Há que fazer escolhas, e há que fazer escolhas não é só das espécies, é das espécies e da forma como se instalam, como se produzem e por aí fora. E a história da correção torrencial, aquilo tem a ver com eu estava a falar das coisas em curva de nível, das estruturas em curva de nível e das arborizações feitas com isso, estava-me a trazer à cabeça aquilo que foi o trabalho ingente do ponto de vista da correção torrencial em tantas zonas do país, inclusive na margem esquerda, como o livro bem refere. Há não sei quantas bacias hidrográficas da região de Mértola que foram tratadas do ponto de vista de correção torrencial. Já foi nos anos 50, anos 40, anos 30 do século passado, e hoje quase já ninguém fala disso. Aliás, eu diria que podíamos fazer um seminário bem alargado para voltar a trazer à discussão. A professora Maria José Roxo arranja sempre uns mestrandos e uns doutorandos que vão trazendo à presença coisas desse estilo. Mas a verdade é que temos das intervenções sobre as culturas, sobre as florestais, mas também sobre as agrícolas, há intervenções que é preciso fazer a nível local que podem contrariar aquilo que é a dilapidação dos solos e a perda da sua produtividade. E esse objetivo, que vai dos objetivos do milénio, o 13.5, para não esquecermos, sobre balanço zero até 2030 em termos dos solos, quer dizer que nós não podemos perder 1 milímetro do ponto de vista de balanço. Agora, se perdemos num sítio, temos que ganhar noutro, e é preciso ver onde é que se faz esse balanço. Muito obrigada. Bom, vamos chegar ao fim. Quer deixar alguma mensagem? A mensagem que eu quero deixar é pensarmos sempre que a natureza trabalha de uma forma sistémica. Ou seja, se eu mexer numa parte de um fenómeno, se eu mexer num processo, eu estou a desequilibrar uma série de outros. E isto é, no fundo, aquilo que é a visão sistémica. Precisamos sempre de ver todas as peças do puzzle e pensar que se eu mexo nesta, vou desequilibrar. Então, se desequilibro, como é que eu posso equilibrar noutro sítio? Porque é isso mesmo. Não se pode pegar numa peça, noutra. É um sistema. E esta é a forma de pensar. É pensar que é um sistema e que temos que encontrar soluções. E que essas soluções passam por analisarmos todos os pedacinhos e pensarmos como é que podemos trabalhar de forma equilibrada e não desequilibrar sucessivamente a natureza e esgotar os recursos. Temos que fazer aqui uma mudança da forma de pensar. E está em todos nós a possibilidade de mudar alguma coisa. E isso passa por ter mais consciência do que se está a passar em termos de mudança climática, do que se está a passar em termos de global no mundo, com todas as perturbações, e pensar que regenerar solo, regenerar ecossistemas é também salvaguardar a nossa segurança alimentar e o nosso futuro, em termos de água, em termos de solos e biodiversidade. A nossa conversa termina aqui, espero que tenham gostado. Muito obrigada pela vossa presença.